Vivemos melhor. Por que nos sentimos piores? Se alguém observasse a humanidade há 100 anos e pudesse enxergar o mundo atual, provavelmente chegaria à conclusão de que deveríamos ser a geração mais feliz da história. Nunca tivemos tanto acesso à informação. Nunca tivemos tantos avanços médicos. Nunca tivemos tantas possibilidades profissionais. Nunca tivemos tantos recursos tecnológicos. Nunca tivemos tantas formas de entretenimento. Nunca tivemos tanta liberdade para escolher como viver. Em teoria, tudo deveria ter melhorado. E em muitos aspectos, realmente melhorou. Vivemos mais. Temos mais conforto. Temos mais segurança. Temos mais conhecimento. Temos mais opções. Mas existe uma pergunta desconfortável, que se torna cada vez mais difícil de ignorar. Por que justamente em uma época de tantos avanços, estamos assistindo ao crescimento da ansiedade, da depressão, do esgotamento emocional, da solidão e de uma sensação coletiva de que algo está errado? Talvez porque exista uma diferença importante entre melhorar as condições da vida e melhorar a experiência de viver. Durante grande parte da história humana, os desafios eram visíveis. As pessoas precisavam produzir alimento, enfrentar doenças, sobreviver a guerras, percorrer longas distâncias e lidar com inúmeras limitações materiais. Os problemas estavam diante dos olhos. Eram concretos. Eram tangíveis. A energia mental era direcionada para aquilo que precisava ser resolvido naquele momento. Hoje, grande parte dessas dificuldades diminuiu. No entanto, algo curioso aconteceu. À medida que reduzimos muitos dos sofrimentos externos, começamos a entrar em contato com sofrimentos internos que sempre existiram, mas que agora ocupam um espaço muito maior em nossas vidas. A mente humana nunca foi projetada para viver da forma como estamos vivendo. Durante centenas de milhares de anos, nossos ancestrais viveram em pequenos grupos. Conheciam praticamente todas as pessoas ao seu redor. Possuíam uma rotina relativamente previsível. Seus desafios estavam relacionados à sobrevivência imediata. O cérebro humano se desenvolveu dentro dessa realidade. Mas em poucas décadas, o ambiente mudou radicalmente. Hoje, somos expostos diariamente a uma quantidade de informação que seria impossível de processar para qualquer ser humano do passado. Recebemos notícias de guerras, crises econômicas, tragédias, conflitos políticos, problemas ambientais e acontecimentos ocorrendo simultaneamente em todos os cantos do planeta. Nossa atenção é disputada por empresas, aplicativos, plataformas e algoritmos que trabalham constantemente para manter nossos olhos fixos em uma tela. Nunca tivemos tanto acesso ao mundo. E talvez nunca tenhamos estado tão distantes de nós mesmos. Existe uma diferença enorme entre estar informado e estar emocionalmente preparado para processar aquilo que sabemos. O problema é que passamos a acreditar que mais informação necessariamente significa uma vida melhor. Mas informação sem processamento emocional muitas vezes produz exatamente o efeito contrário. Ela gera sobrecarga. A mente humana precisa de pausas, precisa de silêncio, precisa de momentos de reflexão, precisa de espaço para compreender aquilo que está vivendo. Mas a sociedade moderna parece ter declarado guerra ao silêncio. Existe sempre uma notificação, sempre uma mensagem, sempre um vídeo, sempre um conteúdo novo, sempre uma distração disponível. E isso produz uma consequência que raramente percebemos. Perdemos gradualmente a capacidade de permanecer sozinhos com os próprios pensamentos. Muitas pessoas não conseguem mais esperar alguns minutos em uma fila, sem pegar o celular. Não conseguem permanecer alguns instantes em silêncio. Não conseguem caminhar sem estímulos. Não conseguem simplesmente existir sem consumir alguma forma de conteúdo. À primeira vista, isso parece inofensivo.
mas existe um preço. As emoções precisam de espaço para serem processadas. A tristeza precisa ser compreendida. A ansiedade precisa ser observada. Os conflitos internos precisam ser reconhecidos. Quando ocupamos cada segundo da vida com distrações, não eliminamos essas emoções. Apenas adiamos o encontro com elas. E aquilo que não é processado tende a retornar de formas cada vez mais intensas. Talvez por isso, tantas pessoas descrevam uma sensação constante de cansaço emocional. Não se trata apenas de trabalho. Não se trata apenas de responsabilidade de tarefas. Existe um esgotamento mais profundo. Um esgotamento produzido pela incapacidade de descansar verdadeiramente. Porque descanso não é apenas parar de trabalhar. Descanso é permitir que a mente desacelere. E desacelerar se tornou uma habilidade rara. Outro fenômeno curioso da nossa época é a comparação permanente. Durante praticamente toda a história humana, as comparações aconteciam dentro de grupos relativamente pequenos. Uma pessoa se comparava aos vizinhos, aos amigos ou aos membros da própria comunidade. Hoje, nos comparamos com milhares de pessoas todos os dias. Abrimos uma rede social e encontramos alguém viajando. Outra pessoa comprando uma casa. Outra iniciando um relacionamento. Outra mudando de carreira. Outra conquistando algo que gostaríamos de conquistar. Passamos a conviver com uma vitrine permanente da vida dos outros. E embora racionalmente saibamos que aquilo representa apenas uma pequena parte da realidade, emocionalmente somos afetados. Porque o cérebro não compara contextos, compara resultados. Comparamos nossos bastidores com o palco das outras pessoas. Comparamos nossas inseguranças com a confiança que alguém escolheu exibir. Comparamos nossas dificuldades com conquistas cuidadosamente selecionadas. E então, surge uma sensação silenciosa de inadequação. A impressão de que estamos ficando para trás. A impressão de que deveríamos estar vivendo algo diferente. A impressão de que nossa vida não é suficiente. Talvez, uma das maiores fontes de sofrimento da modernidade seja justamente essa sensação de insuficiência permanente. Nunca fomos incentivados a desejar tão intensamente. Desejamos mais dinheiro, mais reconhecimento, mais produtividade, mais experiências, mais realizações, mais validação, mais sucesso. O problema não está em desejar crescer. O problema surge quando toda a nossa identidade passa a depender de alcançar algo que ainda não possuímos. Porque nesse momento, perdemos a capacidade de habitar o presente. Passamos a viver emocionalmente em um futuro que nunca chega. E quando finalmente alcançamos determinado objetivo, a satisfação costuma durar muito menos do que imaginávamos. Logo surge uma nova meta, uma nova comparação, uma nova exigência, uma nova corrida. E assim entramos em um ciclo onde estamos constantemente perseguindo algo, mas raramente experimentando a sensação de chegada. Ao mesmo tempo, estamos assistindo a uma transformação profunda na forma como nos relacionamos. Temos mais formas de comunicação do que qualquer geração anterior. Mas isso não significa que possuímos mais intimidade. Temos mais contatos, mas não necessariamente mais vínculos. Temos mais conexões digitais, mas menos sensação de pertencimento. A solidão moderna não se parece com a solidão do passado. Ela não é necessariamente a ausência de pessoas. Muitas vezes, ela acontece no meio da multidão. Acontece em famílias. Acontece em relacionamentos. Acontece em ambientes de trabalho. Acontece em grupos de amigos. Porque a verdadeira solidão não nasce quando estamos sozinhos. Ela nasce quando deixamos de nos sentir compreendidos. O ser humano não foi feito apenas para sobreviver. Foi feito para pertencer. Foi feito para compartilhar experiências,
Foi feito para construir significado junto com outras pessoas. E talvez seja exatamente isso que estamos perdendo. Construímos uma sociedade extraordinariamente eficiente, mas emocionalmente cada vez mais fragmentada. Temos acesso instantâneo a qualquer informação, mas dificuldade crescente para encontrar propósito. Temos entretenimento ilimitado, mas dificuldade crescente para encontrar satisfação. Temos liberdade para escolher quase tudo, mas dificuldade crescente para saber quem realmente somos. Talvez por isso, a ansiedade, a depressão e a solidão tenham crescido juntas. Porque elas não são apenas problemas individuais. São sintomas de algo maior. São sinais de uma sociedade que evoluiu tecnologicamente em uma velocidade impressionante, mas que ainda está tentando descobrir como preservar aquilo que nos torna humanos. Talvez a grande pergunta do nosso tempo não seja como produzir mais. Não seja como acelerar mais. Não seja como consumir mais. Talvez a pergunta seja outra. Como voltar a encontrar significado em uma época que nos oferece infinitas possibilidades, mas tão poucas respostas sobre como viver? Porque no final das contas, talvez não estejamos apenas enfrentando uma crise de saúde mental. Talvez estejamos enfrentando uma crise de direção, uma crise de pertencimento, uma crise de significado. E enquanto não compreendermos isso, continuaremos tentando resolver um vazio existencial através de soluções que nunca foram capazes de preenchê-lo. Talvez por isso tantas pessoas estejam cansadas. Não apenas porque trabalham demais, mas porque estão tentando encontrar sentido em uma sociedade que aprendeu a oferecer conforto, mas ainda não aprendeu a ensinar como viver.